Deve ter sentido como se você estivesse tentando diminuir a sua luz, a sua energia. Como se qualquer lugar você precisasse se encaixar, se espremer. Suas opiniões, você não quer compartilhar. Porque elas devem estar erradas, né? Dá medo de se expressar, de dizer, eu não achei isso tão legal. Talvez, assim como eu, você já tenha tido ou tenha dificuldade de estabelecer limites. E talvez, assim como a minha, a sua voz possa ter se perdido num oceano de sims e de dúvida que foi autoimposta. Ou ainda pior, aprendida. Mas e se o segredo para você encontrar a sua voz verdadeira e conseguir se expressar e parar de se encaixar não seja exatamente falar mais alto ou falar mais, e sim, naquela mesma praia, perto daquele oceano cheio de confusão, você conseguir voltar para a areia e você desenhar uma linha ali. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Esse é o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje a gente vai falar sobre estabelecer limites e como, atravessando a autodúvida e a autocrítica, eu consegui libertar a minha versão mais verdadeira e realmente começar a me expressar e ser quem eu realmente sou, sem tanto medo dos outros e sem querer me sacrificar por nada, nem por ninguém. Não esquece de se inscrever, manda para seus amigos que têm alguma dificuldade em relação a se expressar, ou que talvez estejam tentando agradar demais, ou não conseguem entender por que se sentem tão sozinhos. Deixa a sua avaliação, pode sugerir um tema e deixar a sua opinião construtiva e, claro, né, sincera. Existem algumas formas que a gente foge de estabelecer limites, algumas razões. O eco silencioso, né? É como se a sua voz não fosse realmente sua. Porque como você se expressa, a forma que você se comporta, ela é toda podada. Ela é toda feita de tal forma que já deixou de ser sua. Ou mesmo são vozes de outras pessoas, te dizendo o que é certo, o que é errado, ou o que você deveria fazer, ou como você deveria ser. A gente está acostumado a deixar com que esses ecos vão tirando realmente a nossa própria essência, do nosso discurso, das nossas ações, da nossa forma de ser. E não é porque a gente é maluco. Normalmente tem muito motivo. A vida vai calejando a gente. E não só isso, mas com uma solidão que se intensifica cada vez mais na nossa sociedade, ou pelo menos a sensação da mesma, parece que qualquer risco de afastamento ou dessa mesma solidão é uma sentença. Ser eu significa não ser aceito. E existem algumas formas bem sutis da gente se silenciar, como, por exemplo, o sim. O sim é uma palavra importante. E não, eu não acho que ela precisa ser uma grande bênção, sabe? Às vezes a gente trata o sim como se fosse um grande favor. Tipo, aí eu disse sim. Você pode dizer sim pra experimentar. Pode dizer sim e depois dizer, bom, na verdade eu não quero mais dizer sim, agora eu quero dizer não. O seu sim, ele é precioso, sim. Mas não necessariamente ele precisa ser tão levado a sério o tempo todo. O que eu quero dizer com isso é, às vezes existe uma experiência que você não tem certeza. Ai, sei lá, eu queria muito ver um filme, mas eu não sei, será que eu vou ver esse filme, será que não? E esse exemplo é muito simples, né? E muito mundano. Mas às vezes tem coisas que a gente se impede tanto. Por exemplo, quando eu me mudei, eu fiquei me perguntando várias vezes se sim, se não, e ponderando. Isso é ótimo para planejamento. É claro que ninguém quer viver uma vida impulsiva, onde a gente se arrepende de tudo que a gente faz. Mas experimentar é importante. Então, quando a gente tem uma sensação, digamos que é a nossa intuição falando com a gente diz, não, na verdade acho que não. Não só a gente começa a se embolar em vários relacionamentos tóxicos, em amizades que a gente já sabia que não eram exatamente muito boas pra gente. A gente enterra na areia todas aquelas nossas vontades, toda aquela nossa vitalidade e deixa ali. E com mais e mais areia vai subindo e a gente se pergunta, poxa, será que não dá pra eu desenterrar, pra eu buscar? Aquilo ali é meu, eu preciso. Eu vim à praia, mas agora eu quero ir embora. E parece que em algum momento se torna tarde demais, mas a boa notícia é que não é. E a partir dessa determinação de quanto tempo você fica na praia, ou se tem dias que você não quer ir, é o que realmente te liberta. E mais do que dizer não por dizer não, eu lembro que eu namorei uma pessoa e eu comecei a aprender a dizer não, né? Porque eu entrei na terapia e eu sempre dizia sim, que é uma outra forma de se silenciar. O sim, ele também não precisa ser uma caridade, sabe? Não é pra você sair doando o seu sim. O seu tempo é sim um recurso, é sim valioso. Eu lembro que eu namorei uma pessoa que eu entrei na terapia no meio do relacionamento. Então, obviamente, né, foi uma coisa muito esquisita, porque eu sempre dizia sim pra tudo. Eu sempre tava disponível 24 horas por dia. E eu comecei a parar de ser. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, poxa, mas você não precisa dizer não só porque você pode agora. E eu falei, tá, mas não é porque eu posso.
É claro, mas eu tô praticando com coisas que eu não quero fazer, ou com decisões que eu acho que não, ou enfim. Mas para além disso, mais do que os nãos, que não deveriam ser só porque você pode, mas também é seu direito. A princípio não deveriam ser, mas quem que tá dizendo também que não deveria ser? Se você sente necessidade de praticar, se você quer dizer não só porque você pode, também é seu direito, sabe? Mas para além disso, eu acho que você tem que definir o que são os sims pra você. Porque num mar de possibilidades, e desses sims que são pra um monte de gente, é aí que a gente se afoga. Porque, assim, cadê o nosso norte? O que é importante pra mim? O que eu não abro mão? O que genuinamente me faz bem? E a gente complica tanto, né? A gente fica tentando interpretar pessoas, diagnosticar, ou interpretar as entrelinhas. E é claro que observação é muito importante e é uma coisa super útil. E com mais prática, você fica realmente muito safo, isso é ótimo. E eu sou uma pessoa que adora observar, eu pratiquei muito a minha observação e hoje em dia salva muito meu tempo poder observar. Mas o ponto não é a observação, é tornar dessa observação uma obsessão e tentar definir coisas e achar respostas que às vezes estão ali na nossa frente. Então, o que realmente me faz bem, o que eu digo sim, quase sem pensar, porque eu sei que é tão bom. Nenhuma relação ou amizade, ou seja o que for, trabalho, nada vai ser perfeito. É algo que te faz bem? É uma pergunta que tem guiado muito as minhas decisões hoje em dia. É uma coisa que eu quero experimentar? É uma pessoa que me faz bem? Como fica o meu corpo perto dessa pessoa? Fica uma coisa rígida e travada? Eu fico ansiosa? Eu sou estimulada a ficar me perguntando coisas? Ou é uma coisa clara, simples? E desde criar esse critério, parece que se perder nesse mar não era tão iminente assim, porque eu tinha aprendido a nadar. É difícil podar isso porque existem pressões externas. Tem pessoas que eu falo que às vezes, né, não bebem e tal, e falam, poxa, hoje em dia eu já não me sinto mais pressionado, mas caramba, quanto tempo que eu fiquei pressionadíssimo pra poder não beber. Aliás, pra poder beber. Só que eu não queria. E era uma pressão social imposta. Aquele medo de ser visto de uma certa forma. Outro dia eu tava num bar com uns amigos e aí eu não me senti bem. Eu senti que eu precisava estar sozinha naquele momento. E o meu instinto, normalmente, nesses momentos, é me julgar muito. É falar, nossa, por que você não consegue aproveitar uma noite? Por que você isso e aquilo? E eu abaixei na hora. Eu falei, não, o meu sim é pro meu autocuidado. E nesse momento, o meu corpo tá dando sinais. A minha mente tá dando sinais. Eu não quero estar aqui nesse momento. Isso não tem nada a ver com meus amigos, não tem nada a ver... são os dias. Faz parte do nadar, faz parte desse nadar, desse movimento. Então, claro, a gente vai estar diferente cada dia. Então, por que eu tô me forçando baseado no que deveria? Tipo, sábado à noite eu deveria estar numa festa. Deveria? Você não quer, sei lá. E aí, eu comecei a entender o que era importante pra mim, de fato. Então, eu comecei a entender que tipos de lugares eu gostava de ir, que tipo de pessoas eu gostava de me cercar. E ficou muito mais fácil também. Fácil não é a palavra, mas ficou muito mais nítido pra mim quando uma coisa é funcional ou não. É importante coletar as informações e ir se perguntando mesmo. Isso é uma coisa constante? Agora eu me sinto mal com uma certa frequência? Isso é uma coisa que tá me fazendo engatilhar direto? Isso é uma coisa que eu tenho que rever comigo? Ou será que é em relação a essa pessoa ou essa oportunidade? E investigando isso, eu acho que fica cada vez mais automático, sabe? Tipo, não, aqui cabe um limite. Não, aqui realmente deu. Ou dessa forma realmente não vai funcionar. Só que a chave de estabelecer esse limite, principalmente com pressões sociais ou com questões que você não está satisfeito, é você ter a coragem de, se isso não mudar, a gente segue em frente. Eu acho que a gente acaba pecando um pouco porque a gente está muito acostumado a estabelecer um limite para poder ter uma reação do outro. Só que não é sobre o outro. É sobre, peraí, isso aqui não tá me fazendo bem, então deixa eu dar um passo para trás e realmente reavaliar. Ok, foi uma coisa pontual, beleza, podemos retomar. Agora, é uma coisa constante? E você já comunicou, você já sabe, você já se entendeu, você já fez o possível, e você não precisa ficar fazendo muito não também. Eu acho que isso é um outro ponto que a gente peca muito, é a gente não saber a hora de parar. E isso é muito simples de se enxergar a princípio, né, na teoria, mas a gente acaba duvidando da gente mesmo, impondo essa dúvida baseada nessas pressões sociais e na cultura do joguinho também, que é uma coisa que acontece muito, né? Não, eu não vou responder e eu vou esperar tantas horas até que... Não, e aí também, se quiser... Nossa, que coisa cansativa, né? Se relacionar não deveria ser um TCC, então...
Um momento que você olha e fala, cara, tem uma concordância mútua de que existe essa mão dupla. E quando não existe, eu acho que também é uma coisa importante a se observar. E anotar e dizer, tá, como essa pessoa reage quando eu estabeleço limites? Será que quando eu faço menos, essa pessoa faz menos ainda? E por aí vai. Eu acho que esses são testes que não são testes malignos, entende? Não é uma coisa tipo, eu vou testar pra poder... Não, é uma coisa muito de priorizar a sua proteção interna, de se proteger. E se proteger não é egoísta. É, na verdade, é não só sobreviver, mas é se valorizar mesmo. E eu acho que a gente se perde nisso também, de dizer que estabelecer limites é malvado. Não, mas eu tenho que responder assim que a pessoa me procura, mas eu tenho que estar disponível quando a pessoa... Porque senão... Isso não é autorrespeito. Isso é você com medo de não ser escolhido, com medo de ser abandonado, com medo de ficar sozinho. Seu processo interno precisa ser mais importante, e eu digo importante mesmo, do que ser validado, do que provar algo pra alguém ou pra você mesmo. Então, vão ter algumas coisas, assim como os seus sims, vão ter os seus não negociáveis. Eu sou uma pessoa que eu falo uma vez hoje em dia. Nossa, eu já fui muita pessoa que falava 15 milhões de vezes e ficava falando, explicando. Não porque não entendeu, não porque tem muitos traumas, não porque tem muitos problemas. Gente, todo mundo tem problemas, todo mundo tem traumas. E a partir de uma certa idade, você entende as coisas. Você não precisa muito de uma grande palestra pra entender. Claro, comunicação é super útil e tudo mais. E é importantíssimo, porque a gente não consegue ler a mente do outro e nem vice-versa. Mas tem um certo momento... que é importante se tocar um pouco, e eu digo isso até pra mim mesmo, e falar, cara, essa pessoa sabe o que tá fazendo, a gente sabe o que tá acontecendo aqui, e é importante tomar cuidado pra não assumir, né, não sair dizendo, nossa, eu sei muito bem o que está acontecendo aqui, porque eu também tinha esse impulso, sabia, de dizer que eu sabia exatamente o que estava acontecendo, e às vezes não era bem aquilo, era um pouco daquilo, era um pouco de alguma outra coisa, uma mistura, mas como eu tendia muito a ficar entre os extremos, eu falava, ou é uma coisa, ou é outra, só que eu esquecia de todas as nuances no meio. Então, não era que a minha intuição estava errada, ou não era que eu estava vendo coisas, mas, ao mesmo tempo, eu também não me permitia entender que existiam mais complexidades do que eu gostava de assumir. E tudo vai depender do contexto, que se dá nas minúcias. Às vezes a gente não fala sobre isso, às vezes não vai ser uma pessoa que sai, entra na tua casa e caga no teu tapete. Eu não sei porque eu sempre falo de cagar no tapete, cara, eu não sei o que é, você me perdoa. Mas às vezes vai ser uma coisa que você tinha estabelecido que te deixava desconfortável, a pessoa vai lá e faz e fala, poxa, estranho. Acho que não curti. E tá tudo bem você se dar esse espaço de reavaliar. Não tem problema mudar de ideia. Ainda mais se você estabeleceu limites, ou se você estabeleceu coisas importantes que não estão sendo honradas ali. E não necessariamente isso precisa tornar alguém ruim, ou um trabalho péssimo, ou não precisa ser esse extremo também. Pode ser só uma coisa que não é pra você. E viver dessa forma, eu acho que alivia muito o peso das costas, porque eu ficava carregando pessoas e circunstâncias e possibilidades e fazendo trabalho emocional por 15 pessoas diferentes, além do meu, e não me dando esse espaço de saber, poxa, eu também tenho os meus traumas, eu também tenho meus problemas, peraí. Uma coisa tão gostosa, assim, no início é ruim, de verdade, no início quando você diz o primeiro não, você fica com culpa, você sente, ainda mais se você tá acostumado, né? Você sente a culpa, você fala, puxa, será que eu tô sendo demais? Será que eu... Mas não, isso é natural. As pessoas que se respeitam, elas vão se priorizar, elas vão colocar as necessidades dela primeiro, elas vão... E isso, ironicamente, te torna uma pessoa mais, na minha opinião, pelo menos, uma pessoa mais atraente. Tipo, eu demonstro o meu interesse, mas, cara, não é recíproco. Tudo bem. E aí eu deixo ir, e é maravilhoso isso, porque em vez de eu ficar me corroendo de culpa, tipo, eu fiz algo errado por me preservar. Não, eu aceito muito, eu acho que eu trabalhei muito essa aceitação de entender, cara, uma coisa que é pra fluir, ela vai fluir, e ela não vai fluir porque eu fui lá dizer sei lá o quê, ou porque eu fui mudar tal situação, ou porque eu trabalhei por 2, ou porque eu fiz... São sempre 2 pessoas, ou é sempre uma circunstância de troca, mesmo no trabalho, na família, seja o que for a circunstância. Só que você precisa desse equilíbrio, porque senão tudo cai para um lado ou para o outro. É como uma corda bamba, assim, que você estivesse pegando prática. Você não estabelece o limite, ela cai para um dos 2. E os 2 são péssimos, porque cai e dói. Isso não significa que necessariamente tenha que acontecer uma coisa muito grandiosa pra
isso é o seu caso, né? Às vezes você só cai porque está praticando, mas que legal que é você conseguir se equilibrar e cada vez aquilo se tornar mais natural e quando você vê já vira uma dança, já é um movimento natural daquela sua prática. E eu sinto que, e hoje em dia eu nem me lembro como é que era ter culpa assim com limites. Eu ainda tenho de vez em quando, não posso mentir, mas aquele nível de culpa, aquele grau do começo, eu nem me lembro como era. Eu ficava tipo, gente, por que eu ficava agindo como se estar perto de mim fosse um peso, ou estar comigo fosse um grande favor a mim? Por que eu não posso ter a minha vida, ou ter o meu tempo, ou ficar longe do celular, sem que isso seja uma grande questão? Isso não é pra ignorar os sentimentos alheios, mas é pra justamente honrar os meus. Porque os meus precisam, sim, desse valor. Senão, a gente passa a vida inteira doando ao outro, fazendo trabalho por todos e acumulando um monte de coisa nas costas. Quando a gente vê, a gente tá cansado, deprimido, cheio de problemas de saúde, a gente não sabe por quê. Energia também adoece se a gente investe no lugar errado, se a gente não se dá essa fluidez que a vida pede. Estar disposto a abrir mão é a maior coisa que você tem, assim, nesse sentido, né, de se proteger. Não é sobre provar pro outro ou criar uma reação no outro. Assim vai vir atrás de mim, ou assim eu vou mostrar que eu tô certa, assim eu vou exercer o magnetismo ou atrair essa pessoa. Cara, não, é só o ponto de tudo bem. É lembrar que a sua vida continua com ou sem esse relacionamento, com ou sem esse trabalho. Eu não tô dizendo que não gera frustração. E com um pouco mais de calma e usar dessa observação pra poder entender, peraí, a minha vida primeiro é minha. Antes dela ser o trabalho dos sonhos ou o relacionamento perfeito, que são coisas que não existem, né? Ela ainda é minha vida. Ela, em primeiro lugar, é a minha existência. Então, eu sinto o dever comigo mesma, também por uma questão de autorrespeito, de fazer essa experiência melhor que eu posso. Isso não significa que todos os dias vão ser felizes, pelo contrário, não existe também esses dois extremos dos melhores dias e piores dias, mas quanto tempo que a gente não perde se perguntando, tipo, mas será que isso, mas será que aquilo, mas, poxa, existe um certo tempo de avaliação, entende? Acabou de entrar no trabalho, putz, não gostei do primeiro dia, vou sair, calma, existe uma balança, você precisa observar as circunstâncias, trazer informação pra você, observar, sentir, é isso mesmo? Não é, ok, e ter essa calma também, porque a nossa ansiedade meio que ferra com tudo, às vezes, né? É uma coisa de uma intolerância à frustração muito grande, uma intolerância ao processo de conhecer algo, de descobrir nuances. Então, é importante essa prática de controlar a ansiedade nesse lugar, de não sair assumindo coisas, não sair pulando, né, nos lugares. E também esse desapego saudável de... Cara, lembra da minha vida antes? Lembra quando eu achei que eu não ia sentir nunca nada por ninguém? Lembra quando eu achei que eu nunca mais ia trabalhar? Lembra quando isso, quando aquilo... Mas parece que o ciclo da vida vai trazendo novas descobertas, novas formas de você ver que talvez a coisa que você achou que era final não era final, né? E esse desconforto em estabelecer limites, ou dizer não, ou navegar essa circunstância, assim, na minha opinião, é todo dia. Todo dia, toda oportunidade que vem de você dizer um não, de você se colocar. É aquela coisa de, mas não precisa, mas precisa. É de você se dizer que isso é importante o suficiente. E isso é um filtro maravilhoso, porque você sempre vê o que vale a pena e o que não vale, a partir pra você, né? Não é, vale a pena, que é muito, muito ruim pra mim ou muito bom, mas o que realmente é compatível com você. Como é que estabelecer limites também muda o seu mundo interno? Porque, como eu falei, eu comecei a me acostumar muito com a sensação de desconforto no começo, até que ela se tornou uma coisa tão normal, tão natural. Então, o aprendizado desse processo todo começa muito com algumas ações práticas. Por exemplo, se colocar. Por mais que seja difícil, por mais que você diga, não precisa não e tal. Cara, se coloca. Mas poxa, eu fazia muito uma coisa que é assim, eu poderia. Tipo, você pode vir até mim? Poderia. Não, hoje não faz diferença. E aí, o que acontecia? Eu ia tão no... Não faz diferença pra mim. Eu colocava tão... Que realmente, assim, de verdade, no fundo, tinham situações que realmente não fariam diferença pra mim. Mas eu entendi a importância de escolher, assim. Eu falei muito com meu pai sobre isso. Ele falava, cara, você tem que escolher uma coisa. Pra ir também. Não é que você seja forçada a sempre... meu Deus, tem uma grande posição sobre qual tipo de sorvete você vai tomar. Mas se você não consegue decidir nem qual tipo de sorvete você vai tomar, caramba, vai ficar realmente muito complicado você estabelecer limites ou você saber o que você quer. E aí, quando fizer diferença, quando for uma causa importante pra você, o que você vai dizer?
que não faz diferença, mas aí você se torna aquela pessoa sempre sem opinião, né? Que nem precisa perguntar pra ela não, porque não tem opinião. Não, ela com certeza tá de boa. É tipo, não, eu quero expor, eu quero falar. E se, sei lá, a conversa não flui ou a pessoa acha chato, legal, então já não é, sabe, já não é muito uma parada que vai fluir. E é muito louco, porque começa a observar o seu corpo para além da ansiedade, sabe? Para além do desconforto. Quando você vence esse desconforto inicial de, nossa, talvez eu tenha decepcionado uma pessoa, desapontado uma pessoa, né? Nesse lugar de, poxa, ela achava que eu ia dizer sim, ou ele achava que eu ia dizer sim, e eu disse que não. Esse desconforto inicial, ele dura muito pouco, porque depois você vê que as pessoas que querem estar próximas a você vão querer o seu bem. Não é pra você ser completamente consequente, foi o que eu falei sobre equilíbrio, mas, caramba, será que essa pessoa consegue entender que eu não tô num dia que eu quero sair? Ou que eu tô num momento em que eu não quero XYZ? Será que ela vai conseguir compreender isso? E aí você consegue estar próximo a pessoas que vão também honrar o seu bem-estar, até quando isso é inconveniente para elas. Então, quando você vence esse desconforto inicial, você começa a sentir alívio, você começa a sentir liberdade, você se sente muito mais independente. E não um lugar de hiperindependência, de eu não preciso de ninguém, mas, poxa, meu espaço é valioso, meu momento comigo é valioso. Começam a vir essas coisas, esses fatores que antes não tinham. Que antes era muito sobre o outro, sobre orbitar em volta do outro, sobre... Às vezes, com 5 minutos, você consegue começar a perceber, poxa, nossa, que bom que eu fiquei em casa hoje, ou que bom que eu não fui nisso, ou que bom que eu honrei o meu valor. E a partir do momento que eu honro o meu valor, eu honro a mim. Eu honro a minha saúde, eu honro o meu bem-estar. E aí você vê menos ansiedade, você dorme melhor, você tem aquele glow diferente, que todo mundo fica assim, nossa, o que houve? É tipo, não, você só tá sendo você, sabe? Você tá... honrar quem a gente dá uma sensação de possibilidade, de perspectiva, de liberdade, de, nossa, o mundo é seu. Pelo menos pra mim, eu comecei a sentir muito isso. Tipo, nossa, eu posso tudo, assim, sabe? Tipo, obviamente, nada absurdo. Mas eu comecei a acreditar de novo nos meus sonhos, na minha capacidade a partir disso. A partir de proteger também o meu espaço sem exageros, sem também subir uma grande parede, enfim. Mas eu comecei a conseguir focar também. Comecei a criar hobbies que realmente me faziam bem naquele momento. E aí os meus tempos vagos pararam de ser, mas o que será que essa pessoa tá pensando? E se tornaram, caramba, olha que legal que eu fiz, olha que projeto maneiro que eu desenvolvi, ou olha que quadro idiota que eu pintei, mas foi muito terapêutico, enfim. Seja o que for, eu comecei a substituir mesmo. E eu comecei a ver a mudança na minha rigidez, tanto cognitiva mesmo, quanto física. E você não precisa dar opinião só por dar opinião, você não precisa se colocar só por se colocar, mas a partir do momento que você tem essa sua verdade, é importante sim você colocar. E não, você não precisa colocar o tempo todo pra todo mundo, porque, né, tem momento em que... Acho que é muito sobre ler a situação, né? Tem aquela reunião séria, por exemplo, quando eu me mudei pra São Paulo, eu tava trabalhando numa empresa mais tradicional, e aí eu tinha muito essa vontade de furar a bolha e de... e por mais que eles me dissessem que eles também queriam furar a bolha e inovar, era muito tradicional. Então eu comecei a entender que não adiantava quantas vezes eu dissesse qual era a minha opinião, ou, enfim, não era o que eles estavam buscando. E tava tudo bem. E realmente talvez só não fosse o meu lugar, sabe? E isso ficou muito nítido mais pra frente. E isso não é pra dizer que eu me arrependo de ter me colocado, mas é que eu entendi que ali não era. Só não era pra mim, entende? Então é curioso também como num lugar que seria coerente a minha pessoa, ou as minhas habilidades, seria um lugar que talvez recebesse aquilo bem. Não necessariamente concordando, porque não é sobre... Aí a gente entra de novo no agradar os outros. Não é sobre agradar os outros, não é sobre concordar e todo mundo falando, nossa, que incrível, você é a mais inovadora do mundo, tipo... Mas é sobre, tipo, nossa, eu recebi sua ideia. Interessante. Olha, acho que não funciona pra gente, mas... Bom, vamos pensar nesse outro aspecto aqui e ter essa troca que seria muito mais natural num ambiente que fosse pra mim e vice-versa, sabe? Então, essa leitura... também faz parte dessa observação que eu falei, que é tão importante. E não só isso, mas quando você para de tentar agradar ou tentar se encaixar também nesses lugares que não são pra você, você também aceita que você vai ter conversas chatas, você vai ter momentos que você fala, nossa, que saco, não gostei. Ou que não era como você esperava, ou, sei lá, você fica muito mais natural o iniciar de uma conversa, você realmente querer saber a resposta, uma troca numa relação, você realmente quer entender o que faz bem pro outro, o que faz mal pro outro, pra você, né,
também poder receber o mesmo em troca e ter essas relações equilibradas. E aí começa a se criar uma atmosfera de leveza, na minha opinião. Isso não é que nunca vão ter desafios, nem obstáculos, né? É aquela coisa, você sente que você, poxa, eu acho que eu preciso persistir um pouco mais, eu acho que não é sobre necessariamente um encaixe, eu acho que às vezes é sobre o momento. Tem muitos fatores que tornam algo coerente pra gente ou não, mas às vezes a gente precisa como é que fala? Mas às vezes a gente precisa, sei lá, se fortalecer ou se entender ali dentro. Tem alguma coisa ali que a gente precisa. Às vezes é só pagar as contas mesmo. Mas é aquilo, né? Tendo essa oportunidade de entender quais são os seus espaços e quais são as pessoas que você quer estar próxima. Também tem esse espaço do... Poxa, eu posso ter uma conversa com essa pessoa que tem uma opinião diferente. Eu posso sair com essa pessoa e não achar interessante pra mim, na minha vida nesse momento. E por aí vai. E isso te dá um senso de empoderamento, assim... que você começa realmente a viver os seus valores, não só falar, tipo, é muito importante pra mim construir uma família, mas eu também só saio com os caras que, porra, sabe? E aí você começa a falar, pô, eu comecei a ter eu comecei a ter um instinto muito forte, assim. Quando eu saía com alguém, tinha algumas coisinhas básicas que não era, tipo, ai, será que ele pagou conta? Ou será que, tipo, tudo bem se isso é importante pra você, mas eu tô dizendo que, tipo assim, pra mim tem outras coisas na frente. Então tem um certo respeito, tem uma certa postura, tem uma certa maturidade, indício de caráter, isso tudo pra mim é muito mais importante. Então tinham certas coisas que eu já via no começo que eu cortava na hora. E não era porque eu tava, que eu sou melhor e porque eu... É porque eu sei o que eu busco, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso, eu sei o que nutre as minhas necessidades e o que não. Eu sei o que me faz estar mais próxima da minha essência autêntica, da minha tranquilidade, da minha paz. E eu sei o que vai ser uma perda de tempo pra mim. Não porque essa pessoa seja inferior, mas porque pra mim eu já sei que não funciona. Eu já tive a minha prática, eu já tive a minha investigação, então já sei. Então isso também é estabelecer um limite de olhar uma coisa que foi te dando uns indícios, às vezes vão ser mais claros, às vezes menos. Então também é importante treinar essa percepção. Mas tem certas coisas que puxa aquele ponto, são não negociáveis. Ver esses valores também, sim, você passa muito mais tempo na sua solitude, você passa muito mais tempo sozinho, de fato, na minha opinião. Mas, quando você tem essas trocas... Elas são tão bacanas, elas são tão profundas, elas nutrem tanto a sua alma. Não é aquela coisa que, tipo, você tem 500 amigos, mas nenhum deles te conhece de verdade. Ou você tem vários contatinhos, mas... É sempre aquela coisa, né? Tipo, sempre aquela coisa vazia. A gente, pelo menos, assim, pessoas como eu, não sei se você vai se identificar com isso, mas a gente... precisa de uma certa profundidade, a gente precisa de relações sinceras. Isso não necessariamente é um relacionamento sério ou a melhor amizade do... Não precisa ser isso. Não precisa ser ideal, perfeito ou definitivo. Mas é sincero, é honesto, é cuidadoso, entende? E aquilo é uma prática constante. Não é uma coisa de uma vez só, da noite pro dia você começa e diz não e pronto. Às vezes você pode se precipitar em alguma coisa, às vezes você pode... se equivocar, porque a gente é humano, então é natural, então é uma prática. Às vezes você pode achar, putz, me equivoquei aqui, e na verdade ter sido só o seu direito. Então, é importante praticar, porque um dia você vai olhar pra trás e vai falar, putz, nossa, eu tinha dificuldade de fazer isso, né, que coisa. Hoje em dia é tão natural. E o mais valioso pra mim nessa jornada toda foi entender que eu não precisava ficar me culpando por não ser perfeita, por não entender perfeitamente como tudo funciona, porque ninguém entende. Mas eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor. Eu sei sempre que eu estou fazendo o meu melhor, que eu sou sempre uma pessoa que tenta ser o máximo consciente possível, genuína possível. E eu parei um pouco de colocar tanto as pessoas num pedestal quanto demonizar elas. Ao mesmo tempo que eu comecei a me honrar muito mais. Então, é claro que eu ainda erro. É claro que eu ainda me confundo, que eu duvido de certas coisas, ou que eu, né, às vezes ignoro a minha própria intuição. Mas eu aprendi a não me julgar nesse processo. Falar, peraí, eu fiz algo de errado mesmo, ou eu tô só honrando a minha pessoa, eu tô só, né, seguindo meus valores? Será que aqui eu fui meio passiva-agressiva, por exemplo? Porque, né, nesse equilíbrio eu caí pra um outro lado e aí acabei... Puxa, não quero mais reagir dessa forma. Eu tô dando espaço pro meu sistema nervoso estabilizar, ou eu tô correndo pra responder alguma coisa? Esse desespero, ele normalmente é um momento de se recolher, ou de se perguntar alguma coisa, ou de estar com você... ou de arquivar aquilo durante um tempo. Seja paciente com você. Entenda que nada muda da noite pro dia. E você precisa também ir entendendo aos poucos e absorvendo. Assim como as pessoas também vão fazer a mesma coisa, vão absorvendo, vão entendendo. Você não anda de bicicleta da noite pro dia, então assim,
Você vai precisar praticar, você vai precisar cair algumas vezes e tá tudo bem. Isso é uma jornada que eu acredito que é pra vida toda. Eu não acho que em algum momento eu vou falar assim, ai, perfeito, porque a gente, como eu falei, a gente é cheio de nuance, então a gente vai mudando muito, a gente vai se desenvolvendo, vai mudando de gostos, vai... E essa troca com o outro, essa dança, é muito louca. Qual é um limite que você pode estabelecer hoje, o menor que seja, que vai te ajudar a libertar essa sua versão verdadeira, a sua voz? É uma opinião que você vai colocar num momento em que, talvez seria meio desconfortável, talvez não precisasse, mas você queria muito falar sobre isso. Ou vai ser uma conversa que você inicia. Ou vai ser uma conversa que você não inicia. Ou vai ser estar com você e assumir certas coisas pra você mesmo. Independentemente do que for, eu te convido a estabelecer um limite hoje pra você poder cada vez mais se ver livre desse peso, que não precisa ser um peso, que é, na verdade, só se escutar, praticar, enfim. Muito obrigada por ter assistido mais um episódio de Sinceramente. Eu espero que você tenha gostado. Eu adoraria um feedback seu, se você tiver vontade. E não se esqueça de se inscrever, de mandar pras pessoas que você gosta. Ou não, dependendo do seu objetivo. Aquelas. Brincadeira, sem toxicidade aqui. Show! Eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente.